Olá, seja muito bem-vindo ao Café Virtual. Você já está inscrito no nosso canal? Se ainda não estiver, se inscreva, ative as notificações e você será avisado quando novas mensagens da preciosa Palavra de Deus forem publicadas. E hoje eu gostaria de falar com vocês sobre o tema Fica Conosco, Senhor. Essa história está registrada lá em Lucas capítulo 24. Era um momento muito delicado, muito especial. Jesus Cristo tinha sido preso, crucificado, e era domingo. E naquele dia, naquele domingo, 2 discípulos de Jesus, eles estavam se afastando de Jerusalém, se dirigindo para uma aldeia chamada Emaús, que ficava a cerca de 10 quilômetros de Jerusalém. E eles estavam caminhando, conversando a respeito de tudo que estava acontecendo. E Jesus, o próprio Jesus, se aproxima deles. Olha só, o próprio Jesus, o nosso Deus que se importa, que nos ama, que nos vê, ele se aproxima daqueles discípulos. Só que os olhos deles estavam como que impedidos de o reconhecer. Então, em Lucas capítulo 24, versículo 17, Jesus pergunta para eles: o que está preocupando vocês? O que vocês estão conversando, tratando à medida que vocês caminham? E eles então param entristecidos e eles dizem assim: só você que não sabe, só é o único que não sabe o que está acontecendo. E no versículo 19, e ele lhes perguntou quais ocorrências, e eles explicaram o que aconteceu a Jesus o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel, mas depois de tudo isso, é já esse o terceiro dia desde que tais coisas sucederam. Então eles contam, tudo que tinha acontecido, que Jesus tinha sido entregado à morte e que Jesus tinha morrido. E fazia 3 dias já que isso estava acontecendo. E como é que ele não sabia? E eles então falam ainda: nós esperávamos, passado, haviam perdido aparentemente a esperança e estavam se afastando de Jerusalém, indo para outro lugar, já não tinham esperança. Não acontece isso com a gente muitas vezes? A gente presencia tanta coisa acontecendo, tantas maravilhas, tantos milagres, no nosso passado, como aqueles 2 discípulos tinham presenciado, mas na primeira luta, primeira derrota, a gente se distancia, se afasta, a gente para de orar, para de meditar, para de buscar, para de crer nas promessas de Deus e a gente se distancia. Grandes coisas podem estar acontecendo nesse momento, diante de nós, ou nos bastidores, mas a gente deixa a tristeza, a reclamação tomar conta da nossa vida e a gente vai esquecendo o passado, tanta coisa que a gente presenciou, tantos milagres, e a gente fica reclamando: Deus se esqueceu de mim, Ele não está vendo. Eu estava ouvindo outro dia, a história de uma criança que perguntaram, para várias pessoas, qual o contrário, de adoração. E aquela menina, ela diz assim: o contrário de adoração é reclamação. E é bem verdade. Quando a gente reclama, a gente murmura, a gente fica cheio de sem esperança, a gente está deixando de adorar a Deus, está deixando de crer. As coisas estão acontecendo e a gente está se focando somente no que é ruim. Eles estavam vendo já coisas acontecendo. No versículo 23 e 24, eles falam assim que algumas mulheres tinham ido ao túmulo e não tinham encontrado o corpo de Jesus e tinham tido visão de anjos afirmando que ele vive. E alguns, inclusive, alguns discípulos tinham ido ao sepulcro e verificaram a exatidão do que as mulheres falaram. Também não tinham visto o corpo de Jesus. Então, as coisas já estavam acontecendo. Mas mesmo assim, eles focavam, na morte de Jesus.
uma esperança que parecia que tinha morrido. Mas Jesus tinha deixado a sua palavra, que no terceiro dia ele ressuscitaria. E a gente fica tão preocupado com o problema e a gente não enxerga o agir de Deus. E Jesus fala assim para eles no versículo 25: honestos e tardos de coração para crer tudo que os profetas disseram. Olha só, a gente se acha conhecedor, eles falam, só você que não sabe o que está acontecendo lá em Jerusalém. A gente acha que sabe de tudo, mas a gente às vezes fica apegado, a gente se recolhe, né, a nossa caverna de medo, de frustração, de decepção, e são muitos os ruídos que a gente permite que invadam o nosso coração. A gente acaba falando demais, meditando de menos, orando de menos, né? A gente não chega na presença de Deus, não conversa com Ele, ou Deus está ministrando para nós e a gente é insensível à voz dele, à presença de Deus. Eu não sei quais são os ruídos que têm atrapalhado o seu coração, têm deixado você com medo. Às vezes é o ativismo, falta de convicção pela palavra, o secularismo, as mídias. São tantas coisas, tantos barulhos, né? E a gente então não presta atenção naquilo que a gente precisa prestar atenção. A gente não foca naquilo que a gente precisa focar. Eles ouviram tantas coisas Jesus falando, mas não escutaram, né? Diz que tem uma diferença. Ouvir é quando você é uma coisa mecânica, entra nos nossos ouvidos. Quanta coisa que a gente ouve, a palavra, e só entra, mas não traz reflexão, não traz mudança no coração, não traz convicção de que aquela palavra é de um Deus que cumpre o que promete, um Deus fiel. E eles então, Jesus fala, olha, vocês não estão crendo em tudo que os profetas falaram. E Jesus então começa a contar para eles, a falar para eles, olha, não convinha que Cristo padecesse e entrasse na sua glória. E ele começa desde Moisés e vai contando sobre os profetas, expondo a palavra para eles. E uma coisa tremenda, vocês olham, e a gente já fica assim, às vezes vai ouvindo, mas fica surdo, né, as evidências. As mulheres tinham ido e tinham visto anjos, elas não tinham visto o corpo de Jesus, mas às vezes na nossa impaciência, a gente vai se afastando do local da bênção, como eles estavam fazendo. E a gente vai se recolhendo, né, na caverna da dor, da desesperança, às vezes perplexo, sem entender o que está acontecendo. Mas uma coisa é interessante, eles tinham identificado em Jesus aquele que tinha a palavra de vida, porque eles eram discípulos de Jesus. E naquele momento também eles ficam assim, realmente com o coração ardento quando Jesus fala. Então, no versículo 29, eles estão chegando na aldeia e eles então constrangem Jesus a entrar na estalagem, a estarem com eles, porque o dia já declinava. Então, Jesus ia passar adiante da aldeia, mas eles insistem, fica conosco. E aconteceu que quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou e tendo partido lhes deu. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro, porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as escrituras? Às vezes a gente está tão focado em outras coisas, na nossa dor, que a gente não tem a esperança, a gente não percebe, né, o ardor de Deus ministrando no nosso coração. Eu acho isso maravilhoso, né? Eles dizem para Jesus, fica conosco, porque já é tarde e o dia declina. Eu não sei como é que está o seu dia, se está declinando. Às vezes é dor no corpo, dor na alma, às vezes é assim, lutas que você tem enfrentado, desilusões, às vezes é o desânimo, é a velhice chegando, mas nós temos que olhar de um modo diferente, pensar nas promessas do Senhor,
perto está o Senhor. Então a gente vê eles abrindo os olhos, que Deus abra os nossos olhos para enxergar aquilo que faz diferença, aquilo que faz arder o nosso coração. É uma coisa tremenda, Deus ministra com a sua palavra, então que a gente tenha sensibilidade, que o Senhor nos dê sensibilidade. E é interessante que a palavra diz que na mesma hora, no versículo 33, eles se levantam e voltam para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 discípulos e outros com eles. Sabe, devia ser tarde, devia ser noite, mas quando a gente realmente entende aquilo que tem importância, aquilo que é urgente, inadiável, a gente vai em busca dele, e eles vão em busca, eles abraçam aquela oportunidade de correr e contar. Nós falamos com Jesus. É uma coisa especial que a gente tem que entender isso. Eu me lembro que tempos atrás nós convidamos um amigo nosso para ir na igreja, e ele foi e Deus ministrou no coração dele, e ele saiu de lá irritado, achando que a gente tinha contado coisas da vida dele para o pastor. Ele não reconheceu que aquele ardor no coração, aquilo que era Deus ministrando no coração dele. Deus nos dá a oportunidade. O que nós temos feito dessa oportunidade? Esse rapaz, ele perdeu a oportunidade de falar, é Deus ministrando na nossa vida, é na minha vida, é Deus me chamando para perto dele. Ele perde a oportunidade. Um ano depois ele vem a falecer. Deus tinha dado uma oportunidade para ele. Deus está dando oportunidade para mim e para você, que a gente possa abraçar essa oportunidade. E eles correm para compartilhar, que a gente possa estar olhando para o passado, por tudo que Deus fez, reconhecendo e falando, compartilhando o que temos visto, ouvido, experimentado. Que a gente não fique obscurecido, com o coração cheio de dor, insensível à voz de Deus. Que eu e você estejamos no grupo daqueles que buscam a Deus, daqueles que creem na palavra dele, daqueles que creem nos profetas, na palavra de Jesus, no partir do pão. Que a palavra de Deus esteja impregnada no meu e no seu coração, faça arder o nosso coração, com a certeza que sabemos que o nosso Redentor está vivo, o nosso Redentor vive, e ele prometeu que estaria conosco todos os dias da nossa vida. E hoje é o dia que Deus está com você. É mais um dia em que Jesus está com você, está comigo. Perto está o Senhor. Fica conosco, Senhor. Fica conosco em toda a nossa jornada, em toda a nossa caminhada. Porque só o Senhor pode iluminar o nosso caminho. Pode fazer com que nós caminhemos com segurança, porque Ele é o nosso refúgio, mesmo no temporal, nas lutas, nas desilusões. Deus pode aquietar a nossa alma, e só Ele tem a palavra de vida eterna. Amém? Que essa palavra faça arder o nosso coração, e que nós possamos buscar ao Senhor. Senhor, eu quero te louvar, eu quero te adorar, eu quero te agradecer, porque grandes coisas o Senhor tem feito por nós, e o Senhor está perto de nós. Em nome de Jesus, busque agora o Senhor, e que Deus abençoe a sua vida, o seu lar, e que nós possamos caminhar na presença do Senhor, reconhecendo a sua presença e o adorando em todo o tempo. Um grande abraço, fica com Deus e até a próxima, se Deus quiser.